Olá, pessoal. O assunto de hoje é o Barroco, Vivaldi e uma introdução às quatro estações. Então vamos lá. O Barroco é o período da música que vai mais ou menos de 1600 a 1750. Os períodos na música não são tão rigorosos. Não é que começou o Barroco em 1600, terminou em 1750. Há toda uma transição entre períodos. Tem o pré-barroco, Barroco no auge, final do Barroco, já início do classicismo, é tudo muito variável. Não podemos determinar com precisão o ano que começou e o ano que terminou um período. Vou citar três características principais do Barroco, que aconteceu nessa época que mudou o panorama da música. Houve o nascimento da ópera, mas a ópera era diferente do que é hoje. A ópera tinha uma mistura de estilos, tinha recitativo, tinha partes faladas, tinha parte cantada, tinha coral. Era uma mistura, não estava definida como hoje é. A Igreja Católica não permitia a ópera nem na Quaresma, nem no Advento, porque havia temas profanos que não agradavam à Igreja Católica, e aí ela era substituída pelo oratório, que é de temática sacra. Bach tem belíssimos oratórios. Pesquisem A Paixão de São Mateus, que é patrimônio cultural da humanidade, uma das mais belas obras da literatura musical. Outro ponto importante foi que a orquestra se expandiu e apareceram os conjuntos de câmara. A música da câmara é uma música feita para um ambiente pequeno. A câmara é um quarto, é uma sala. E para conjuntos pequenos também. Então você tem um trio, que era a formação clássica do Barroco, era o trio para executar trio sonata, sonata trio, que eu já expliquei antes. E podemos dizer, na música brasileira, que a bossa nova é uma música de câmara, porque ela tem uma dimensão sonora mais suave, ela não precisa de grande potência, você tem voz e violão, você já tem uma música de câmara. É perfeito essa definição, é perfeita para a música brasileira, chamar a bossa nova de música de câmara. Eu aprendi isso com a professora minha muitos anos atrás. A música instrumental floresceu, então os instrumentos ficaram mais sofisticados. É dessa época que datam os violinos de Cremona, Stradivarius, Guarnieri e Amati. Os construtores, os grandes luthiers, começaram a incrementar o violino nessa época. E principalmente a música instrumental para violino e teclado. Teclado aqui, tecnicamente teclado na música, são o cravo e o órgão, clavicordium também, outros instrumentos, espineta, mas é o que se chama em inglês de keyboards. Keyboards são os teclados. Nessa época da música, o Barroco é um período de contrastes. Na pintura teremos o claro e o escuro nas telas dessa época. Na música haverá o contraste forte-piano, que é forte e fraco. Forte. Eu posso fazer a mesma frase em piano ou pianissimo. Isso é uma característica frequente no Barroco. Nos concertos de Vivaldi tem muito isso. Ele começa com a frase forte e repete a mesma frase em piano sucessivamente. Outra característica muito importante do Barroco é a ornamentação. A ornamentação é enfeitar uma frase. Então, muitas formas tem a primeira frase sem ornamentação. Geralmente, essa primeira frase numa peça ela se repete com o que chamamos de ritornello, mas no ritornello vai ter uma ornamentação, ele vai ser diferente. Então, vou exemplificar aqui. Eu toco primeiro a frase lisa, sem ornamentação. No ritornello eu vou ornamentá-la.
exemplo. Então, continuando, a música de Vivaldi. Vivaldi viveu o iluminismo profundamente. O homem é reflexo da natureza. Então você vai encontrar muitos concertos com o título referente a fenômenos da natureza. Temos La Notte, que é um concerto para flauta, a noite, Il Cardellino, o Pintassilgo, que é outro concerto para flauta. Temos as quatro estações, os mais famosos. Temos La Tempesta di Mare, a tempestade no mar. A música de Vivaldi é extremamente contagiante. É vivaz, alegre, é uma música que todo mundo ama. É impossível você ouvir Vivaldi e não se entusiasmar. Um ponto interessante que eu pesquisei aqui, vou ler aqui para vocês. Suas melodias agradavam a minoria intelectual e despertavam interesse em pessoas que, até então, se mantinham distantes da música. Por isso, não tardou que Vivaldi se popularizasse na Europa. Todo mundo gostava daquela música. A música clássica tem que atrair as pessoas, tem que ser uma música linda, uma música contagiante. Vivaldi conseguiu isso já naquela época. Uma coisa muito importante também que surgiu no Barroco foi o advento da imprensa. Até então, a música era copiada à mão e veio a imprensa e facilitou muito a vida dos músicos, dos compositores. Tem muito assunto aqui nesse vídeo. Vivaldi trabalhava para um soberano. No Barroco, o músico ainda não era independente como no Romantismo. Beethoven já conhecia outra fase. Ele já era autônomo, já trabalhava por conta própria, mas era algo que poderia ser bastante difícil também. Vivaldi era conhecido como Il Prete Rosso, o padre ruivo. Rosso quer dizer vermelho em italiano. Ele estudou, naquela época, para uma pessoa ter mais condição de trabalho no futuro, ele se ordenava padre. Você tinha educação melhor como religioso. Então o pai de Vivaldi, que era violinista também, barbeiro, teve logo essa ideia e colocou o filho no seminário, fez vida religiosa, apesar de ele não exercer, alegando que tinha asma, ele não dizia a missa quase nunca. Isso acarretou um problema depois na vida dele. Vivaldi trabalhou como professor e violinista no Ospedale della Pietà durante 36 anos. Era uma espécie de orfanato para moças abandonadas. Então, o que seriam moças abandonadas? Filhas de casamento ilícito, por exemplo. Né? Essas jovens, filha de casamento ilícito, não, filhas ilícitas, por exemplo. Jovens abandonadas, extremamente talentosas. Então, o que me faz pensar que esses concertos famosos, as quatro estações, foram tocados primeiramente por mulheres. As mulheres protagonistas eram todas nesse orfanato, Ospedale della Pietà, todas eram mulheres e alunos de Vivaldi. Então, tudo que ele escrevia era tocado por essas mulheres virtuosas. Olha que interessante. A mulher como protagonista, já no Barroco, e uma informação que a gente não tem acesso facilmente. Eu mesmo, só raciocinando, cheguei a essa conclusão. Com a vinda de novos estilos, novas modas, aos poucos o público foi se desinteressando de Vivaldi e foi abandonando. Falido, decidiu viajar em 1740 para o norte com a intenção de reconstruir sua carreira. Mas suspeita-se que ele tenha sido expulso pelo governo da República de Veneza por motivos políticos. Infelizmente, seu fim foi obscuro e triste. Vivaldi morreu numa viagem para Viena e foi sepultado numa cova para indigentes. Um compositor que teve uma glória tamanha em Veneza, depois por motivos políticos ele
viajou para ter apoio de um soberano na Áustria e quando chegou lá, o soberano não deu. Ele prometeu que apoiaria, que patrocinaria Vivaldi, e quando Vivaldi chegou em Viena, ele deu as costas. Voltando para Veneza, nessa viagem, Vivaldi morreu assim, obscuramente. Eu tenho muita tristeza, porque eu gosto muito desse compositor e não merecia ter acontecido isso com ele. As 4 estações, Opus 8. O opus é a forma de indexar a obra. Opus 1, Opus 2, Opus 3, geralmente em ordem cronológica. Isso foi feito pelos musicólogos. É um conjunto de 4 concertos, escritos por volta de 1720. Cada estação é um concerto de 3 movimentos. Os concertos barrocos em geral e depois os concertos românticos e modernos seguem esse padrão de 3 movimentos. Um rápido, um lento e um rápido. Esse é o padrão de concerto. Vivaldi escreveu para cada estação um soneto onde ele descreve um soneto bem bonito para cada estação. Um soneto para a primavera, para o verão, para o outono e para o inverno. Mas esse soneto ele descreve partes da obra, partes do concerto. Isso eu vou demonstrar futuramente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de apreciação musical. Até mais!